Então, o campo de batalha estava mergulhado no caos absoluto sob o céu carregado de fumaça. No topo de uma colina, uma figura solitária observava o avanço das tropas com olhos gélidos. Era conhecido como o mago mais poderoso do exército Mal, um monstro em forma de homem. Também abaixo dele, a Brigada Imortal marchava em um ritmo implacável que ecoava como trovão. Temos também os defensores humanos da cidade de Arsenal gritavam ordens desesperadas das muralhas de pedra. Levanhique levantou seu cajado de madeira e sentiu a mana circular violentamente pelo seu corpo. Com um único comando sussurrado, uma rajada de magia explosiva foi disparada contra os portões. O impacto transformou a madeira reforçada em estilhaços de cinza em questão de segundos. Esqueletos avançaram pelo buraco na defesa, ignorando as flechas que atingiam seus ossos. Cambanhava calmamente por entre seus soldados mortos-vivos enquanto a batalha rugia ao redor. Ele analisava cada movimento dos humanos, procurando a forma mais eficiente de encerrar o conflito. Capitão da Guarda Humana avançou com sua espada brilhando em um ataque suicida. Em hesitar, Ike estalou os dedos e uma barreira de gelo surgiu instantaneamente. Também a espada do humano ricocheteou inofensivamente contra a superfície cristalina do feitiço. E Panique olhou para o homem caído e viu apenas o terror refletido em seu elmo prateado. Ele ordenou que seus soldados prendessem os sobreviventes em vez de executá-los no local. Também esse comportamento era incomum para os comandantes do exército demoníaco que preferiam um massacre. No entanto, Ike sabia que uma cidade intacta era muito mais valiosa do que um cemitério. Após a vitória, ele se retirou para os seus aposentos privados dentro do castelo conquistado. Ele trancou a porta pesada e verificou se não havia nenhum espião nas sombras. Com um suspiro profundo, Ike levou as mãos ao fecho de sua máscara branca. Ele removeu o acessório, revelando um rosto jovem e feições puramente humanas. Alguém descobrisse a verdade, ele seria torturado e morto como um traidor pelo seu próprio exército. Temos também ele se lembrou do seu avô, Homberg, o grande feiticeiro que o criou entre os demoníos. Homberg sempre disse que o conhecimento era a única arma capaz de protegê-lo naquele mundo hostil. Agora, Ike precisava interpretar o papel de um monstro para garantir a sobrevivência de ambos os lados. De repente, batidas pesadas na porta quebraram o silêncio do seu refúgio. Rapidamente recolocou a máscara e ajustou o capuz para esconder sua pele. Também era comandante Cefiro, uma demonio de alto escalão com chifres imponentes. Também ela entrou no quarto com um sorriso malicioso, avaliando o estado do jovem comandante. Ela perguntou por que ele perdia tanto tempo com prisioneiros em vez de celebrar a vitória. Ele respondeu com sua voz alterada magicamente, soando profunda e desprovida de emoção. Também ele explicou que a logística de reconstrução exigia mão de obra humana qualificada. Cefiro parecia convencida, mas Ike sabia que ela era esperta demais para ser enganada por muito tempo. Também ela o avisou que a Lorde Demonil da Erokuten estava observando seus resultados de perto. Nome da Lorde Demonil fez um calafrio percorrer a espinha de Ike, apesar de sua fachada calma. Após Cefiro sair, ele finalmente pôde respirar novamente, mas o perigo estava apenas começando. Ele olhou pela janela e viu a cidade de Arsenal sob o domínio sombrio da Brigada Imortal. Trambenique prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de coexistir mesmo que o mundo o odiasse. Também mais uma sombra estranha se movia nos cantos escuros do quarto, algo que Ike não havia percebido. Também, de repente, um par de olhos brilhantes se abriu na escuridão total atrás dele.
Também alguém tinha visto o rosto do mago imortal e o segredo de Ike estava por um fio. O suor frio escorria pelo rosto de Ike enquanto ele ajustava sua máscara branca no silêncio do corredor. Ele sabia que o menor deslize diante da Lorde Demonil significaria sua execução imediata. Cefiro, sua comandante direta e a única que conhecia seu segredo, caminhava ao seu lado com passos firmes. Também ela lançou um olhar de advertência para Ikki, sinalizando que ele deveria manter a compostura de um monstro. Também as enormes portas de obsidiana da Sala do Trono se abriram com um estrondo que ecoou por todo o palácio. Ar dentro da sala estava saturado com uma pressão mágica tão densa que dificultava a respiração de um humano. No final do tapete carmesim, a Lorde Demonil da Eurocuten observava-os de seu trono de ossos. Ikki e Cefiro ajoelharam-se simultaneamente em sinal de absoluto respeito e submissão. Também a voz de Dairokten cortou o silêncio como uma lâmina de gelo, questionando os métodos de Ike em Arsenal. Temos também ela perguntou por que um comandante do exército demonil permitiria que humanos patéticos permanecessem vivos. Que respirou fundo por trás de sua máscara, preparando sua resposta estratégica para salvar sua pele. Ele explicou que uma cidade devastada não produz recursos e que humanos vivos são escravos mais úteis. Matar a todos traria glória momentânea, mas manter a infraestrutura traria poder duradouro ao exército demonio. Um dos outros comandantes, um demonio brutal chamado Joyce, rosnou em desaprovação pela lógica de Ike. Joyce acusou Ike de ser mole e de ter um coração que se assemelhava perigosamente ao dos humanos. Hesitar, Ike confrontou o olhar do gigante, mantendo sua fachada de feiticeiro implacável. Ele desafiou Joyce a provar que a força bruta poderia conquistar mais territórios do que a inteligência estratégica. Dairokuten soltou uma risada curta e melódica, mas que carregava um perigo oculto em cada nota. Também ela admitiu que os resultados de Ike eram indiscutíveis, pois ele nunca havia perdido uma batalha. Também a tensão na sala diminuiu levemente quando ela sinalizou para que Ike continuasse seu comando. No entanto, ela ordenou que ele tomasse a cidade de Ivalice para provar sua lealdade absoluta. Ivalice era um ponto estratégico crucial e uma das cidades mais difíceis de serem subjugadas. Aceitou a missão com uma reverência, sabendo que este seria seu maior teste até agora. Também ao sair da Sala do Trono, Ike encontrou Cefiro esperando por ele no final da escadaria. Temos também ela comentou que a Lorde Demonil estava começando a suspeitar que algo estava errado com ele. Admitiu que o disfarce de neto de Homberg não duraria para sempre se ele continuasse agindo com misericórdia. Temos também que também ele precisar de não secar e sacar e meus amigos também meus Depois de secar Saiko de volta ao seu quartel-general e que começou a estudar as plantas arquitetônicas de Ivalice. Também foi quando ele ouviu um pequeno barulho vindo debaixo de sua mesa de carvalho. Ele moveu sua mão para o cabo de sua adaga, pronto para qualquer ameaça que estivesse escondida. Para sua surpresa, uma pequena garota humana com roupas rasgadas saiu debaixo da mesa.
Também ela estava tremendo violentamente, seus olhos arregalados de terror ao ver a máscara do mago. Instinto humano de Ike gritou para confortá-la, mas ele precisava manter seu papel de monstro. Temos também ele perguntou em um tom baixo e controlado como ela havia entrado em um território tão perigoso. Também a garota, chamada Sati, explicou que era uma escrava que conseguiu escapar durante a confusão da batalha. Os outros demoníos a encontrassem ali, ela seria devorada ou torturada sem piedade. Temos também Ikki percebeu que não poderia simplesmente deixá-la ir, pois ela já tinha visto demais dentro de seus aposentos. Também ela anunciou que a partir daquele momento ela seria sua criada pessoal e nunca deveria sair do seu lado. Sati olhou para ele com uma mistura de medo e gratidão, sem entender por que o temido mago a pouparia. Sabia que agora tinha mais uma vida para proteger e mais um risco para seu segredo. Temos também ele começou a traçar um plano para Ivalice que envolveria as habilidades únicas de uma humana infiltrada. No entanto, um corvo negro pousou em sua janela, trazendo uma mensagem urgente de uma fonte anônima. Também ao ler o pergaminho, o sangue de Aiko de Elu, alguém sabia exatamente onde ele guardava seu diário humano. Alguém dentro do exército demoníaco estava jogando um jogo muito mais perigoso do que ele imaginava. Também enquanto as sombras se moviam nos cantos da sala, Ike percebeu que o perigo não vinha apenas de Ivalice. Alguém tinha visto o rosto do mago imortal e o segredo de Ike estava por um fio. Suor frio escorria pelo rosto de Ike enquanto ele encarava a jovem que havia entrado em seus aposentos. Sati tremia violentamente, segurando uma bandeja de prata com as mãos instáveis. Rapidamente colocou sua máscara de volta, amaldiçoando seu próprio descuido momentâneo. Temos também ele percebeu que matá-la seria a solução lógica para um demonio, mas sua alma humana recusava tal crueldade. Com uma voz distorcida pela magia, ele ordenou que a garota se aproximasse sem medo. Também, e em vez de uma sentença de morte, Ike declarou que Sati seria sua criada pessoal de agora em diante. Também manter Sati por perto era a única forma de garantir que o que ela viu jamais saísse daquelas paredes. No dia seguinte, Ike voltou sua atenção para a administração da cidade recém-conquistada de Ivalice. Também a cidade estava em ruínas e a tensão entre os habitantes humanos e os ocupantes demoníacos era quase palpável. Sabia que o medo sozinho não manteria a ordem por muito tempo e nem reconstruiria as muralhas. Ele convocou os líderes dos clãs demoníacos e os anciãos humanos para uma reunião sem precedentes. Temos também os demoníacos rosnaram diante da ideia de trabalhar ao lado de seres que consideravam inferiores, e que explicou que a eficiência da reconstrução aumentaria drasticamente se as habilidades humanas fossem aproveitadas. Cefiro observava a cena de um canto, impressionada com a audácia do seu neto favorito. Ele propôs um sistema de recompensas em comida e segurança para os humanos que ajudassem nas obras. Lentamente, o canteiro de obras começou a ganhar vida com uma coordenação nunca antes vista no exército demoníaco. Sati observava Ike trabalhar incansavelmente de longe, começando a admirar o homem por trás da máscara assustadora. Temos também ela percebeu que, embora ele fingisse ser um monstro, suas ações traziam paz para o seu povo. No entanto, a paz em Ivalice atraiu a atenção indesejada de fações rivais dentro do próprio exército demoníaco. Boatos de que Ike era mole demais com os humanos começaram a se espalhar como fogo selvagem. Ignorou as críticas e focou em fortalecer as defesas mágicas da cidade usando conhecimentos proibidos de seu avô.
Noites sem dormir dedicadas ao estudo e à gestão começaram a cobrar seu preço sobre o corpo humano de Ike. Sati entrou silenciosamente e cobriu os ombros de Ike com uma manta quente, cuidando dele como ele cuidou dela. Poucos dias depois, a muralha de Valice foi finalmente concluída, tornando-se uma fortaleza quase impenetrável. Danban e os demônios da Brigada Imortal vibraram com a nova base, sentindo-se invencíveis sob o comando de Ike. Os humanos também sentiam uma segurança que não experimentavam há anos sob o antigo regime tirânico. O reino de Alistair estava mobilizando suas forças para retomar Ivalice, e Ike deveria liderar a defesa. Ele sabia que teria que lutar contra seus próprios semelhantes novamente para manter seu disfarce e proteger o povo da cidade. Sati aproximou-se e entregou-lhe sua capa cerimonial, um símbolo de sua lealdade incondicional. A batalha começou ao amanhecer com as forças de Alistair avançando em formação cerrada contra os portões. Não usou força bruta, mas sim uma série de armadilhas mágicas e ilusões que desorientaram o inimigo. Em poucas horas, o exército invasor foi forçado a recuar, sofrendo perdas mínimas, mas completamente derrotado. Suspirou de alívio por não ter que derramar mais sangue humano do que o estritamente necessário. Também ao retornar para dentro das muralhas, ele foi recebido não como um conquistador, mas como um protetor por ambos os lados. Temos também o Lipspi e ele sai. Depois. Saki esperava por ele nos degraus do castelo com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Também Ikki sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas ele não estava mais sozinho em seu segredo. Com a cidade segura e sua identidade protegida, Ike sentiu uma satisfação que nunca imaginou ser possível no exército do Lorde Demonil. Mago Imortal continuaria a lutar não apenas pela vitória, mas por um futuro onde humanos e demoníos pudessem um dia viver em paz.